povo de Deus, voltando mais uma vez para a parte 2 do nosso podcast hoje, online podcast, que é aquele podcast que você não precisa viajar para ser entrevistado. Então, eu vou já desde já, né, dizer a vocês aí, se vocês verem que o conteúdo, né, que o assunto está sendo importante para vocês, dividam, mandem para outras pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas, tá certo? E eu vou aqui ver se meu convidado ele já está aqui, né, para a gente retomar a nossa... Vamos ver se ele aceita agora o convite. Se tiver aí, Jason, dá um oi para mim. Deixa eu ver aqui, gente. Se ele... Mandei o convite. Então, assim, gente, como eu estou falando, vocês, se sentirem o desejo no coração de vocês, vocês compartilhem, né? Nós estamos trazendo temas importantes, coisas bem atuais, sabe? E dividam com as pessoas que vocês acham que pode ajudar a vida de alguém, né? Pode chegar e pode transformar a vida de alguém, não sei, né? Então você compartilha, você manda aí no grupo de WhatsApp, enfim. Gente, eu deixo bem claro minhas coisas. O meu objetivo aqui não é ficar milionária, nem é ter trilhões, nem quadrilhões de seguidores no Instagram, não. Mais uma vez eu deixo aqui bem claro, é para que a minha vida e a vida das pessoas que são convidadas aqui possa fazer a diferença na vida de alguém que vai ver esse podcast. Tá certo? Então, eu deixo isso já desde claro. Mas, infelizmente ou felizmente, né, hoje em dia, como tudo é online, tudo é na rede social, então a gente só tem essa forma de poder espalhar o nosso trabalho, né? Então, a gente vê tanta gente usando aí a rede social para tanta coisa imoral, né? E por que não dividir um assunto desse tão atual que nós estamos falando aqui? Verdade. Né? Então, gente... E é necessário, né? É necessário, né? Necessário. Necessário nos dias. Exatamente. Então, assim, bem-vindo novamente, né? Obrigado. E vamos dar continuidade aqui, porque tem muita coisa aqui para falar ainda. Então, assim, gente, você tem os dois projetos, né? Que é o ProAre, né? Que são as pessoas com, que vivem situação de vulnerabilidade, né? Isso. Situação de vulnerabilidade, né? Moradores de rua, né? Pessoas que precisam de ajuda. E vocês têm também o Laboratório Jovem. Correto. Né? Então, assim, fala agora desse laboratório. Eu quero saber mais desse laboratório, como é que funciona. E, gente, eu vou dizer logo a vocês. Se alguém daí de São Paulo, alguma família, algum jovem, se sentir interessado, não se acanhe, não fique com vergonha, não se intimide. Procura ajuda. Tá aí, o contato do Geiso vai ficar na página. Tem aí o Instagram dele. Peçam ajuda. Pedir ajuda, hoje em dia, é uma das coisas mais importantes. A gente não consegue fazer nada sozinho. A gente precisa... Eu já pedi várias, pastora. Eu já pedi várias orientações. A gente precisa entender como líder, uma das características nossa é essa. É ter humildade, é coragem, ser humilde, ter coragem e ousadia para enfrentar o desafio, oposições e também de ouvir feedbacks, de ouvir, sabe, conselhos de pessoas mais experientes. Precisamos buscar isso, porque é o que traz crescimento. A gente vai... Poxa vida, tem coisa, por exemplo, que a senhora faz aí que vai me ajudar. Por que eu não posso copiar? Aqui nós temos algumas igrejas que trouxeram essa visão também. Falaram assim, vamos também criar essa modalidade de trabalhar. E copiaram. E é maravilhoso, porque traz crescimento, eles estão crescendo, eles desenvolvem. E como nós também já copiamos várias ideias que deram certo. Não tem problema nenhum. Jason, deixa eu dizer uma coisa a você. Nós estamos juntos, né?
quando a gente fala que nós somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, implica em dizer que nós estamos todos de um lado. É uma coisa também nesse mundo cristão que eu não consigo entender, tá certo? Então, é assim. Isso. Então, se você tem uma ideia, e essa ideia pode me ajudar aqui na Noruega, é uma forma de eu entrar aqui com os noruegueses, né? E alcançar alguma coisa, porque eu não posso me espelhar em você. Porque você não pode se espelhar em mim. E porque nós juntos, ou 3 juntos, 4 juntos, ou todo o povo cristão junto, não consegue trabalhar junto. Porque se todo mundo é cristão, como diz que é, então o nosso único objetivo é O propósito de é todo mundo né? Chegar morar no no mesmo lugar. reino com o Pai e que pessoas, através das nossas vidas, venham conhecer o Pai. O que eu entendo por cristianismo é Exatamente. isso. Exatamente. Entendeu? Então, assim, me fala mais sobre esse laboratório, assim. Como surgiu esse laboratório? Fala aí. Então, o laboratório, hoje eu acho que vai ficar mais claro para muitos, né? Porque tem coisas também que a gente nem relata muito para eles, que eles vão pegando a visão de forma, não posso dizer inconsciente, porque eles estão participando daquilo, né? Mas tem coisas que talvez não fica muito claro ainda para muitos, para alguns pelo menos. Mas hoje vai ficar claro, eu acredito, para eles. O laboratório foi criado justamente para esse propósito, para trazer novas lideranças, pastora, para trazer clareza para a vida deles, para trazer luz, para trazer tipo entendimento do que precisa voltar à tona. Que era isso, existia muito medo, muito pavor de falar, de congregar, as pessoas não conseguiam congregar juntos, porque não tem comunhão para se relacionar com aquele que está do lado. Então, muitas das vezes, para você, líder aí agora, que tem que ter essa visão de entendimento também, de pensar assim, o que está acontecendo? Né? Como que está o relacionamento, o entrosamento da minha equipe? Porque, às vezes, as pessoas vão para a igreja um domingo, uma vez por semana. Sobra 6 dias na semana, para quê? Que ele vai ter relacionamento lá com os amigos da escola. Isso é bom, viu? Não estou dizendo pelo lado mal da coisa. No trabalho, para quem trabalha, na faculdade, para quem faz faculdade, na rua, para quem fica na rua, e daí por diante. Mas aí, o medo é que influência essa pessoa está recebendo ou quem e como ela está influenciando. Entendeu? Então, existia essa dificuldade. A gente começou a perceber o seguinte, para falar que era cristão em qualquer outro ambiente, existia dificuldade. Por quê? Existia o medo da rejeição, porque existia, né? Acontecia em algumas ocasiões, tinha esse medo, eu não vou dizer que eu sou crente. Pessoal, lá, nós começamos a fazer algumas perguntas. Nós fizemos entrevista com os nossos jovens no começo de tudo. Quando nós começamos a trabalhar com eles, nós sentamos e fizemos entrevista com cada um para entender o cenário de quem é você, quais são as suas necessidades, quais são os seus objetivos, qual é a sua meta para a sua vida. Nós começamos a fazer essa entrevista com eles, fizemos um relatório lá e começamos a entender que a maioria deles, nenhum queria seguir o legado de um pastoreio, sabe, de pastorear uma igreja, de ser um líder. Meu Deus, corriam, entendeu? Não queriam fazer nada voltado ao trabalho, na obra da igreja. Um missionário, então, você não via nenhum falando assim, olha, eu tenho vontade de fazer missão. E tudo isso nós estamos trabalhando com eles através do laboratório, entendeu? Como dirigir um culto, como se apresentar, como fazer uma dinâmica. Nós temos dinâmica dentro, que é elaborada por uma jovem, que é maravilhosa. A Ana, ela faz um trabalho excelente com dinâmica, porque ela não faz só a dinâmica, ela faz uma dinâmica que traz uma reflexão da palavra. Olha que coisa linda. Então, isso, eu fico, de verdade, eu fico muito contente, pastor, satisfeito. Quando eu pergunto para a Ana, e aí, tem dinâmica hoje? Gêmeos, eu preparei um aqui. Aí ela chega lá, prepara mesmo, ela elabora, sabe? Faz o material, ela traz lá. Pessoal, e todo mundo presta atenção. E às vezes nós temos lá 20, 30, 40, 50, nós chegamos a ter quase 150 jovens num laboratório que nós fizemos numa escola.
entendeu? Então, assim, e a pessoa, o jovem que não tinha essa habilidade, de repente ela começa a fazer isso aí, é gratificante, que você fala, meu Deus, está funcionando, Senhor. Realmente veio do seu coração. Sabe o Porque não que é é sobre isso? jeito. Sabe o que é isso? O que vocês estão fazendo é exatamente o que Jesus disse. E façais discípulos. É isso. Fazer discípulo e ir a toda criatura e pregar o evangelho. Então, vocês têm uma visão apostólica. Vai muito mais Glória a além Deus. do que um pastorado. Vocês estão dando liberdade para os jovens, eles criarem voz e que eles possam florescer. Ao Amém. qual muitas Isso está das vezes acontecendo, graças a Sim, Deus. ao qual muitas das vezes, você que é jovem também, você entenda uma coisa. Infelizmente, né, o sistema político do nosso país, do Brasil, ele passou anos e anos, né, décadas, né, para imbecilizar os jovens, para os jovens ficarem alienados. Então, o que nós vemos hoje em dia são muitos jovens alienados por conta do ambiente escolar, do ambiente da universidade. Então, na minha época que eu fiz Exatamente. universidade, né, que eu fiz faculdade, em 95, então ainda existia paz, mas já tinha aquele negócio de CUT, desses negócios e coisa e tal. Mas, enfim. Então, vocês, jovens, vocês têm que saberem qual é a voz que vocês têm, porque vocês são enormes, grandemente fortes na voz. Vocês são a voz do mundo. Cada uma É dessas verdade. bocas aí de vocês pode mudar a vida de pessoas. Pessoas podem sair, sabe? E daí, o que você está fazendo, gente? Vocês estão grávidos toda hora. E eu vi lá no vídeo, eu vi as dinâmicas. É uma coisa que eles podem ser jovens, eles podem curtir como jovens, eles podem É ser, isso. né? Aquela coisa bem assim, bem adolescente mesmo, sabe? Que às vezes o adolescente todo bobão. Então Uhum. é o ambiente deles, Sim. entendeu? Então isso é muito, muito importante que você está fazendo. Você está fazendo Amém. discípulos. Você não está fazendo seguidor, você não está fazendo gente para idolatria, vocês estão fazendo discípulos para a obra de Cristo. Que é o mais importante. O propósito nesse, né, inclusive desse podcast é esse. É mostrar a liderança com um propósito, né? Tem o propósito é levar eles, é trazer à tona de novo, trazer para respirar e falar assim, olha, levante-se, tem algo para fazer ainda. Vocês precisam fazer. O avivamento, pastora, é aqui que começa. Está começando aqui, graças a Deus. E eu estou feliz, sabe, porque nós começamos a ouvir, diante do que eu já falei, das atividades que eles fazem, eu acho que quase todos eles já pregaram aqui. Já ministraram a palavra, já soltaram, sabe? Começa com pouco, é 5 minutos, é 10 minutos, mas já tem jovens aí, ó, Gustavo, Guilherme, que já pregam 1 hora, e Gabriel, e tipo assim, eles ainda brincam, falam assim, só isso? Só 1 hora? Você entendeu? E aí nós começamos a ouvir também testemunhos de alguns jovens, Ismael, sabe, chegar assim e falar, James, nós temos uma célula dentro da escola. Olha que maravilha. Olha, hoje nós falamos, e eu sinto vontade de chorar, que me emociona ver a garra dele, sabe, o desejo de pregar, de falar do amor, de viver aquilo. Eu falei, Ismael, que bênção, cara, que legal que vocês estão fazendo isso aí na escola. Ele chegou para falar para mim, eu me emocionei, porque eu falei, que coisa linda. Os jovens que, numa escola, que ele estava numa escola difícil ainda de, sabe, de se relacionar para esse fim, que é a palavra. E ele conseguindo fazer isso lá. E entre outros, a minha filha juntou com outras jovens de outra igreja e começaram a evangelizar dentro da escola e na rua, do centro da cidade. Do jeito deles, eles começaram a elaborar, começou a vir ideias, eles começaram a criar versículos e palavras, sabe, delas mesmas, para motivar as Sim. pessoas, para alegrar o dia das pessoas, e começaram a evangelizar na rua. Sim. Isso foi maravilhoso.
Entendeu? Tem uma coisa que você falou aí que eu acho assim de suma importância para falar para os jovens, que é o seguinte: eu tenho um filho de 14 anos, tá certo? Então, a gente aqui faz o devocional todas as noites, a gente lê a Bíblia, e agora ele está querendo ter o tempo dele sozinho de oração com Deus, né? Eu estou deixando ele viver o mundo dele de adolescente, entendeu? Meu filho tem liberdade de sair, de estar com os amigos, e eu tento sempre ter um relacionamento de diálogo dentro de casa. Só que eu sempre digo ao meu filho, o que eu digo para o meu filho, eu vou dizer aqui para os jovens que vão ver essa live. Então, quando vocês aceitaram a Jesus, não só aceitem Jesus. Tentem fazer uma base de um relacionamento. Tragam Jesus para junto de vocês. Como a gente sempre diz quando é adolescente. Ah, fulano é minha melhor amiga. Beltrano é minha melhor amiga. Oh, meu melhor camarada, meu amigo, coisa e tal. Chama Jesus de amigo. Traz Jesus para um relacionamento. Não é apenas você aceitar Jesus. Existe uma diferença de você aceitar Jesus e de você se relacionar a Jesus. Porque quando você vai conhecendo Jesus, as características dele, como Jesus ele se movimenta, né? Como Jesus. Porque é assim, amados, não tem na Bíblia, em nenhum lugar, onde Jesus ele não passou e algo deixou de acontecer. Quando o mestre passa, guardem isso no coração de vocês. Quando o mestre ele passa, algo tem que acontecer. O ambiente é transformado, sem dúvida. Então a metanoia, que é a mudança de pensamento, o esvaziamento, sabe, de você próprio, mas esvaziou-se de si mesmo. Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Porque quanto mais a gente se esvazia da gente, mais ele entra, mais ele se relaciona. Porque na Bíblia fala que Deus ele se relaciona com a gente se a gente se relacionar com ele. É isso. E Deus ele nos criou, amados. Jovens, pai, mãe, Deus ele nos criou para ter relacionamento. Então vocês que estão aí, tá no quarto sozinho. Ah, eu vou falar assim com a minha melhor amiga. Fica no quarto. Não precisa fazer aquelas horas, 3, 4 horas de oração. Fala com Jesus o dia todo. Eu vou dirigir, eu digo, Jesus, senta aqui, vamos comigo ali no mercado. E eu vou falando sozinha. Eu não estou falando sozinha, eu estou falando com Jesus. Estou fazendo as coisas na minha cozinha, lavando o prato. Jesus, mas eu estou te contando essa história assim, 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 assim. Porque eu tenho um relacionamento com Jesus. Então é muito importante. E é muito mais real. A gente precisa entender que é muito mais real, né, pastor, do que esse mundo que nós vivemos. Essa religiosidade. Não são esses dogmas, não são esse espírito fariseu, né, que Jesus ele veio estabelecer. Jesus ele veio estabelecer o relacionamento, reestabelecer o relacionamento de Deus com a humanidade. Então, Jesus está afim. Jesus, ele quer se relacionar com você. Jesus, ele quer que você chame ele. E não só que chame, mas que você sinta. Porque a circuncisão, depois de Jesus, é no coração. Então, ele quer fazer a circuncisão no seu coração. Ele quer fazer parte da sua vida e dizer, poxa, Jesus, você chega tão íntimo que assim, Jesus, será que dá certo isso aqui? Será que isso aqui fica... Vocês chegam numa intimidade tão grande com Jesus que você ainda pergunta a Jesus, será que esse sapato fica legal? Será que... E é assim que a gente conversa, porque ele está ali. Ele está ali. Entendeu? Jesus, ele está por vezes nós do seu lado. pensamos que Jesus... Por vezes nós pensamos só que ele só vai intervir nas coisas impossíveis, né? Nas coisas difíceis. Em alguém no hospital, alguém numa cadeia, alguém para morrer, alguém... Nos mínimos detalhes, igual a senhora falou, esse sapato tá bom, essa roupa tá boa, tá tudo bem. Detalhe, porque ele tá ali, ele é teu amigo. Bom dia, Jesus! E aí? Porque na Bíblia diz que eu não te chamo mais de servo, mas de filho, de amigo. Entendeu? Amigo. A gente saiu da servidão para ser filho e para ser amigo. Ou seja, um relacionamento de paternidade e um relacionamento de amizade. A Patrícia falando aqui, essa é minha irmã, falando aqui, o quarto com Jesus é maravilhoso. Não é? E é isso. É sobre o secreto, né?
O É assim, secreto é eu tô no incrível. quarto, eu tô na sala, eu às vezes sento ali na mesa e fico com meus pensamentos, conversando com Jesus, né? Eu falo muito com Jesus na cozinha, sabe? Fazendo minhas coisas, meus afazeres dentro de casa, né? E assim, quando eu tô dirigindo, falo muito com Jesus quando eu tô dirigindo sozinha no carro, né? Então, assim, cada um tem. Eu digo assim, o jardim secreto, ele ainda existe. Sim. Aquele jardim secreto que Deus ele ia visitar Adão e Eva, ele existe. Só que agora o jardim secreto é privado contigo e Deus. É. Então vai colocar água nas Jardim aqui flores, dentro, né? Aqui, ó. no teu É nós, somos jardim nós. secreto com Deus. Vai ter com Deus no teu jardim secreto. É isso. Entendeu? Então continue, que senão eu falo demais. Vai terminar eu sendo entrevistada. É porque vai vindo É as bom coisas demais. assim, sabe? Do espírito, Tá assim, muito boa essa conversa. sabe? Meu E Deus, tem que assim, fazer mais dessa. porque as pessoas têm que aprender. Nós temos que aprender. Nós temos que respeitar Jesus, sim. Nós temos que adorar. Ele é o Senhor, ele é Salvador, ele é Pai, mas ele também é amigo. E muitas pessoas, Verdade. às vezes, se afastam de Jesus porque elas não conseguem sentir que tem essa possibilidade de ter Jesus como amigo. É E isso. Jesus, ele é amigo, Em todo tempo. Em todo tempo. né? Pastora, ó, nesse laboratório jovem, olha o que acontece. Veja bem. Por isso que eu estou dizendo que vai ficar claro hoje. Eles aprendem a adorar, a gente adora junto, é maravilhoso. A gente faz as dinâmicas, a gente ora, a gente ouve a palavra, a gente fala da palavra, a gente tem comunhão, a gente entra na comunhão, a gente evangeliza e a gente se relaciona. Por quê? O evangelismo é muito importante, a gente sempre fala isso para eles, viu? A gente precisa evangelizar. E talvez eles não entendiam, mas o desafio nosso sempre foi: leva mais um jovem, convida Sim. um amigo da escola. E eu, devagarzinho, estou falando o nome de todos aqui, não sei se a senhora já percebeu também. O Lucas, tem um Lucão, é um cara, olha, excelente. Esse jovem também é o namorado da Ana. Cara excelente. Começou novo convertido na igreja, ele era o jovem que mais levava amigos no laboratório, para a senhora ter uma ideia. Era incrível. Eu chegava assim e falava assim, não acredito que esse menino, o mais novo, é o que mais traz gente para a igreja. E ele era incrível, sabe? Leva o pessoal, ele motiva e a gente evangeliza. Através disso aí a gente começou a evangelizar. Então eles geralmente vai lá, traz um, traz outro, entendeu? E o negócio enche. Tanto que nós já fizemos, igual eu falei, fizemos um laboratório com 150 pessoas. E o Lucas é aquele que está na entrevista que ele fala assim, olha, daqui para... Nós vamos duplicar isso aqui. Entendeu? Nós vamos aumentar o número daqui, para o final do ano vai ter muito mais gente, porque ele tinha realmente esse desejo de engajar outras pessoas. E até hoje ele é dessa forma. E o Lucas, que tinha dificuldade para falar assim com o pessoal em público, eu vou falar agora. E nós criamos líderes também ainda dentro do laboratório. Hoje nós temos lá o Claude, o Lucas e o Marcos como líderes dos laboratórios. Não é Jameson e Suelen. É eles três que eles organizam, eles marcam a data, eles chamam o pessoal, eles escolhem a casa, porque o laboratório também ele é nesse ambiente mais família, sabe, dentro das casas. Então, a maioria deles, cada um já teve um laboratório dentro da sua casa, porque isso traz também aquela comunhão dentro de casa, com a família, aquela união, porque os pais também participam. Obrigados ou não, eles participam do laboratório. Tá entendendo? E no final, pastor, a gente leva o pessoal para lá, mas a gente precisa fazer um network também, né? Conhecer a galera, conhecer o pessoal, para ele também se sentir acolhido e voltar numa próxima oportunidade. Então, com isso, no final, todo o laboratório não acaba só por acabar e vai embora. Nós também temos aquele princípio que o próprio Jesus falava assim, falava, viu, não dá para despedir eles de barriga vazia. E a Exatamente. gente prepara um lanche também para eles, e todo mundo participa junto ali, em comunhão, e eles se alimentam junto e conversam um com os outros, estabelecem. Então, fica uma dica aí até para os líderes. Precisa disso, desse momento deles, de confraternização, de risada, de conversar, de rir.
e comem junto ali, fazem mais laços, estabelecem mais relacionamentos, comunhão. E é interessante que esses dias, nos últimos laboratórios que nós tivemos, nós acabamos por volta das 10 horas da noite. E, de repente, acabou 10 horas da noite, metade foi embora. Uma outra metade ficou no laboratório, aqui em casa, foi, inclusive. E eles ficaram, daqui a pouco, começaram um novo mover, uma nova adoração ali, meu Deus. E o negócio pegou fogo, sabe? Irradiou neles, foi acendendo. Daqui a pouco era só jovens chorando, sentindo a presença, se entregando, se esvaziando mesmo deles. E vivendo. Eu até falei, né? Eu falei, olha aí, ó, o avivamento começando aqui em casa. Então, isso é muito importante. Líderes, jovens, criem estratégia. Peçam a Deus o que, Senhor, o que nós podemos fazer. Se essa ideia, eu não sei. Se essa ideia vai atender você, não sei. Pode ser que sim. Mas use de artefatos, de ideias. Criem movimentos aí dentro. Não tem problema. Você não é trazendo inovação, mas é trazendo criatividade, expectativas novas para os jovens. Muitos dos jovens olhavam para mim e falavam assim, não tem nada na igreja, não tem o que fazer. E aí nós começamos a criar, sabe, o laboratório para isso, para trazer essa inibição para que eles pudessem, dentro do templo, dentro da igreja, replicar a mesma coisa, a mesma ideia. E hoje acontece. Hoje, quando a gente fala assim, vamos trazer gente para a igreja, vamos fazer um trabalho diferente, e a gente vai para a rua, a gente evangeliza. Como eu mandei também algumas fotos para a pastora, a gente faz com eles, a maioria que participa é jovem. Quando tem alguma atividade, vamos fazer. Dois pontos aí que eu quero trazer que você falou, né? A coisa que você falou sobre vocês delegarem responsabilidades, né? Então, Sim. por que os jovens não querem ir para a igreja? Porque os jovens, não só os jovens, porque nas igrejas hoje em dia existe um monopólio ao qual só um canta, o outro prega. E o que está acontecendo hoje em dia nas igrejas de Cristo, primeiramente, é que as lideranças se comportam e acham que a igreja do Senhor é a casa privada. Não é. É isso. Que manda na casa de Deus também não manda. Quem manda é o Senhor Jesus. O segundo ponto é que eles não delegam responsabilidades porque existe um monopólio. É somente 5. Entre 5, ninguém ministra, ninguém canta, ninguém faz isso. E o que acontece? Automaticamente, os talentos estão sendo enterrados dentro da igreja. Exatamente. E é por isso que eles não querem ir para a igreja. Ir para a igreja para sentar e para ficar num banco e se sentir completamente desvalorizado, porque o líder, o dono da igreja não permite ninguém trabalhar. Entendeu? É isso. Porque a igreja se tornou hoje em dia um business. É um business. Entendeu? Aqui é meu, essa placa aqui é minha, e aqui quem manda sou eu. E muitos pastores vão prestar conta disso para Jesus. E eu não quero estar na pele desses pastores. Entendeu? E aqui eu louvo a Deus porque o nosso pastor ele tem dado oportunidade, viu? Tem dado oportunidade para trabalho. E tem que dar, porque a igreja, principalmente os jovens. Uma igreja preparar para isso. Ela tem que estar grávida. Constantemente grávida. Uma igreja que não está grávida, ela está com problema. É uma igreja estéril. Isso. Exatamente. E a gente precisa entender que a liderança em si, ela sempre tem que estar disposta a transformações, a mudança, a crescimento, a aprimoramento, né? A aprimorar, a ter novidade, a criar, a aprender sempre coisas novas. Estratégia. A liderança tem que ter estratégia para poder vencer as guerras, porque são muitas. Exatamente. São as dificuldades, inclusive as falácias, né? Que é aquilo que nós já comentamos aqui. Muitos são os que falam que não dá certo, jovens são fracos, jovens só fazem coisa errada, entendeu? Os jovens são desobedientes. Com isso, vai desencadeando neles, vai trazendo a eles uma característica, formando
um caráter irreal, mentiroso, que é o que a gente está desmistificando no decorrer desse tempo, desse período que a gente está trabalhando com eles. E essa Então, pessoa que, louva por exemplo, faz Deus. um comentário desse, aí tem uma coisa que está aqui na minha mente que não quer ficar calado, que é tipo assim, e o que é que tu estás fazendo para fazer algo diferente para esse quadro mudar? Então, Qual é, é qual é, isso. qual é o que é que você tem impactado? O que é que você tem feito para os jovens deixarem de ser mal educados, respondões, rebeldes, né? E tudo isso, todos esses adjetivos. Sim. Então, o problema não está nos jovens, está no problema de quem está falando, que não está tomando a posição que é para ser tomada para trazer esses jovens para junto. Em vez de trazer para junto, estão colocando adjetivos não de Deus, né? E já estão lançando. Qual é a semente que essa pessoa está lançando? Da discórdia, às vezes, né? Da ira, da contenda, porque, infelizmente, é o que eles se sentem, às vezes. Eu já fui procurado por muitos dos jovens, já para relatar isso. Poxa vida, mas por que a gente... Por que só batem na gente? Por que que a gente? Por que a gente? Entendeu? Aí até você trazer clareza, não, mas é porque não entenderam ainda. Vai dar certo. Lá na frente a gente vai conseguir. Vamos, diante do que a gente vai fazendo, do trabalho que a gente vai fazer, é que a gente vai mostrar. Sim. Talvez essa geração ainda ficou fadada ao fracasso por conta dessas falácias, mas a gente vai desmistificar isso, vai tirar isso trabalhando. Vamos mostrar o nosso trabalho, vamos fazer que aí vai dar certo. Entendeu? E eles abraçaram as ideias e estão se esforçando e o negócio está dando certo, super certo. Graças a Deus. Olha, Jameson, existem duas coisas. Existem palavras de autoafirmação e existem palavras de degradação. Tá certo? Então, Certo. a Bíblia fala sobre a boca, a língua proferir tanto bênção quanto maldição. Então, assim, se você propaga frutos, se você propaga bênção, se você profetiza no vale de ossos secos, né, os ossos ele vão. Se um osso ressuscitou, por que Deus ele não pode ressuscitar um jovem? Sim. Entendeu? Então, os líderes, né, que começamos com o que é que o líder, a líder, seja lá quem for, não me interessa, o que é que a boca está sendo formada para gerar o quê? A tua boca está grávida de quê? Porque aqui na minha casa não me importa. Eu sempre digo que meu filho é uma bênção, meu filho é um profeta, tá entendendo? Que minha filha vai ministrar, é uma missionária. Então, as pessoas são o que a gente diz que elas são. A boca da gente. E às Sim. vezes as pessoas nem são, e elas passam a ser, porque a palavra ela foi proferida. E a palavra proferida, Satanás ele pega no ar, e aquilo que foi proferido, Satanás ele começa a trabalhar na vida daquela pessoa. Estava lançada, não volta atrás, né? É igual uma flecha, não dá para voltar atrás e Tá pegar ela. entendendo? Então, assim, agora vem outra pergunta que não me deixa calar. Num rio, você já viu passar duas águas num rio? Ou é doce ou é salgado, né? É. Então, as pessoas têm que ver qual é o rio que está saindo a água. Positivo. Entendeu? Então, Mas, o que nós temos que fazer é dizer sim, olha, vocês podem, vocês são competentes, vocês chegam até além da gente, que eles têm que ir uma milha a mais do que a sim. gente, tá entendendo? Então, nós adultos, né, nós temos sim que impulsionar essas pessoas mais jovens para cima e dizer sim, você consegue. Você dá Sim. conta disso. Você consegue isso. Né? Porque se a gente não fizer isso, ele já tem tanta coisa que escuta dentro de casa, burro, burra, não sei o que, coisa e tal, tanto adjetivo maravilhoso, né, que os pais já dizem dentro de casa, né, que você, pai ou mãe, toma conta aí da tua língua, o que é que tu fala, né, que chamar o filho de burro, que isso, que aquilo, isso vai ficando na mente, vai descendo pro coração, entendeu? E a pessoa vai se sentindo burra mesmo, até se tornar burro. Entendeu? Porque se a gente soubesse, Deus ele fez as coisas no falar. Deus abriu a boca e disse assim, e haja, e faça. Sim. Foi falando. Então, a gente vê o poder da palavra, a gente Da vê a palavra. Bíblia. Exatamente. Entendeu? Então,
isso que vocês estão fazendo aí, eu tiro o chapéu. É maravilhoso. E eu tenho Glória a certeza, Deus. eu não tenho dúvidas que vocês, jovens, eu ainda vou escutar muitas boas notícias de vocês. Muitas. Vai. Muitos frutos vocês vão dar para as próximas gerações. Né? Porque eu, né, o Jason, a gente daqui a pouco está ficando velho. E a gente precisa, sim, repassar o bastão. E vamos sim passar sim Sim. o bastão para uma geração forte. E vocês aí, brasileiros, jovens, vocês não sabem o quanto um brasileiro impacta fora do Brasil. Porque aqui onde Olha eu aí. moro é um povo que nem a mão levanta para adorar Jesus. Eles são tão presos que eles não têm nem a liberdade de levantar a mão para adorar Jesus. E quando você diz um aleluia, eles mandam calar a boca. Entendeu? Cala a boca com esse teu aleluia. Já me chamaram de macaca aqui. Ah, você veio do Brasil, você é uma macaca, porque eu dou meu glória, aleluia, entendeu? Então, nós, brasileiros, preste atenção, vocês jovens, vocês estão para impactar não só o Brasil, Deus está chamando vocês para impactar o mundo. Verdade. E o César está até dizendo aí, os nossos filhos são ferramentas nas mãos de Deus. E é verdade. Pois é. E essas ferramentas precisam ser utilizadas, pastor. Não é só para ficar dentro de uma caixa. A gente sempre deixa claro isso aqui. Fala, pessoal, nós precisamos sair da caixa. A ferramenta ela só é utilizada quando ela sai da caixa. Se está na caixa de ferramenta, ela só é uma ferramenta guardada. Agora, quando ela é trabalhada, entendeu? É que flui, é que o negócio funciona. É que existe o conserto, é que existe a mudança. É onde há o arrependimento, é onde há a transformação. É quando a ferramenta começa a ser usada. Entendeu? Exatamente. E assim, Uma tem outra... uma coisa que eu ouvi falar de uma pastora, né? Uma pastora amiga minha de Berlim aqui. Ela é, para mim, ela é uma mentora na minha vida. Eu gosto muito, eu tenho ela muito como exemplo. E ela disse para mim, disse, minha filha, o ouro, para ele ser cada vez mais valioso, a chama, o grau da quintura tem que aumentar. Quanto mais quente é a fornalha, mais o ouro é refinado, mais puro ele fica. Então, os jovens, vocês têm que saber que vocês vão passar sim por adversidades, vocês vão passar sim por problemas, por dificuldades. Eu passei, eu passo, ninguém está isento de passar por problemas, por, enfim, coisas da vida, né? Mas vocês têm que saber que vocês, quando doer, quando não tiver, sabe, suportando, quando tiver difícil, fala com Jesus, clama Jesus, chama Jesus para... Deita no colo de Jesus. Deita no colo de Jesus. Eu tenho um mês que eu estava tão aqui, sabe, cheio de coisa na minha mente. Eu fui para o círculo de oração e eu cheguei na frente da cruz que tem lá no círculo de oração, no tapete. Eu disse, Jesus, eu só quero me deitar aqui. E eu me deitei no chão, na frente da cruz, sabe? E eu só fiz chorar. Só fiz chorar. Eu disse, eu não quero falar com ninguém, Jesus. Eu só quero me deitar do teu colo. Só isso. Então, para vocês, jovens, saberem que tem sim, que tem um colo disponível para vocês. Jesus, ele ouve 24 horas, toda hora, todo instante. Jesus não dorme, ele não torcaneja, ele está acordado toda hora. Exatamente. Usem, não é questão de ser utilitário, mas vocês aprendam a usar esse termo e vocês aprendam a trazer Jesus como o seu amigo para junto de vocês. Pastora, e esses dias, até a semana passada, agora nós falamos com eles bastante sobre isso, sobre a superfície e a profundidade, né? E eu comecei a explicar para eles, falei, viu, nós precisamos urgentemente sair da superfície, da superficialidade, sabe? Do, eu conheço Deus, de ouvir falar, mas vamos nos aprofundar, vamos andar com Ele, vamos ver até onde a gente pode. Aí não tem limite. Até onde nós podemos ir com Ele, não tem limite. Olha, desde aquele dia que a gente falou sobre isso, Deus ele me trouxe algo e Deus falou assim para mim, Naamã, ele poderia ter só molhado os pés. Ou Naamã poderia até não ter molhado nada e eu poderia ter curado. Sim. Mas eu fiz mergulhar. E não só uma vez, 7 meses. 7 vezes, porque cada vez que Naamã mergulhava, era uma profundidade que ele ia com Deus. Entendeu?
Então, é a profundidade que Deus fala, amados. É no relacionamento. Se relacionem com Jesus. Se relacionem. O coração está apertado, sabe? Não quer falar com ninguém, que a gente também às vezes não quer falar com ninguém. Conversa com Jesus, sabe? Procura alguém, né? O Geison, a família dele. Vão se abrir, falem. Não deixe nada guardado no coração de vocês. E tem uma coisa também, pastora. Muitas das vezes, eu só vou conseguir levar a pessoa a um nível. Entendeu? Só que ela consegue, ela tem potencial para ir além. O meu pastor, às vezes, vai me levar a nenhum nível. Ou superfície, ou canela, ou cintura, tal. Mas eu escolho mais. Se eu quiser mergulhar e ir além, eu posso. É isso que é isso que a gente tenta transmitir, trazer essa maturidade para eles, esse conceito de que não é sobre só estar aqui do meu lado. Até porque quando nós o lançamos, nós lançamos eles para ir adiante, além de nós. Eles têm que ser melhores do que nós, é o que nós esperamos. Que eles vão além, que eles façam mais. Entendeu? E eu falo do fazer mais não para se cansar, mas para ir além. Olha, a capacidade do Gênesis foi até aqui. Senhor, daqui por diante eu vou dar sequência. O que o Senhor quer? E Deus vai direcionar e vai, com o potencial que eles têm hoje, com a inteligência que eles têm hoje, com a capacidade que Deus deu a eles podem ir muito além e ganhar muito mais jovens, muito mais pessoas, fazer muito mais para o Senhor do que nós já fizemos. Não é verdade? Exatamente. Tem uma coisa que, às vezes, é uma ideologia, um pensamento, ele é igual a água batendo na pedra. A água bate tanto, que acaba furando a pedra. Né? E a mesma coisa, a gente vê esse meio escolar no Brasil, no geral, total, seja em que ambiente for, né? O povo bateu tanto na pedra, tanto, que abriu o buraco. Agora está na vez dos jovens cristãos começarem a bater na pedra. Bater, feito água. Bater, até mudar tudo isso. Só você que está na universidade, só você que está na escola, você que pode mudar isso. E na Bíblia, diz que Jesus ele vai adiante de você. Quando você chegar na faculdade, Jesus já está lá. Já está lá. Quando Jesus estiver na escola, você chegar na escola, Jesus já está lá te esperando. Então, aquele que está contigo, que vai contigo, que está contigo, é maior do que qualquer outro. Entendeu? Então, nós temos que... Eu volto aqui a falar, saibam a identidade de vocês em Cristo. Vocês estão em Cristo. E na Bíblia fala que Jesus ele já venceu tudo. Glória a Deus. Porque nós, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então, quando você for, eu estou trazendo aqui uma injeção de ânimo. Ah, mas a pastora, essa aqui dói. Dói e vai doer. Dói e vai doer, porque ser cristão hoje em dia não é fácil. Quem está e ele disse que não seria fácil. Cristão realmente hoje em dia não está sendo fácil. Entendeu? É isso. Entendeu? Mas em todas as coisas, o nosso Jesus, ele já venceu tudo. Ele já venceu a tua escola, ele já venceu a tua universidade, ele já venceu o teu lugar que tu trabalha, ele já venceu tudo. Tudo Jesus já venceu. Agora, nós, como cristãos, nós temos que nos reposicionar. Porque a posição que estava de um tempo para trás não é a posição que Cristo quer que nós estejamos. Nós temos que retomar o lugar que é nosso. O lugar é nosso com Cristo. E nós temos que, sim, pegar esses jovens e vamos dar a mão e vamos embora jogar bomba no inferno. Entendeu? Amém. Então é isso. Eu quero deixar isso para você, jovem. Sejam corajosos, tenham coragem. Eu não tenho coragem, não, eu sou tímido. Jesus não é tímido. Jesus não me deu espírito de timidez, de fraqueza, nem de medo. Vai ser difícil? Vai. Porque em nenhum momento
na Bíblia está escrito que porque Jesus, Deus, deu o único filho dele, unigênito, foi para ter vida, vida em abundância. Mas em nenhum momento na Bíblia está dizendo que é para tomar champanhe com morango nas Ilhas Maldivas. No mundo tereis aflições. É isso. Ele já falou. Com ânimo, levanta a cabeça. Né? Então, assim, sabe? É isso, né? Daqui a pouco tempo da gente estoura de novo, mas vai começar já as considerações finais. Mas eu quero deixar aqui, gente, para vocês. Procurem. Se vocês não quiserem procurar, mas se você sentir o desejo aí de procurar o Geison, a família dele, esse projeto, de visitar, eles podem acompanhar até online. Mas eu moro em Pernambuco, mas eu moro... Não, eles podem acompanhar vocês online também. A gente cria formas, por que não? Entendeu? Podemos criar forma para que isso aconteça, igual você falou, online. Tem um computador, pode ser. Internet, nada impede. Então, é isso. Se você quer ajuda, se você quer uma direção, você entra em contato, gente. E você aí, por um acaso, não, pastora, é porque eu não tenho dinheiro. Não estou falando de dinheiro, eu estou falando se você tem disponibilidade para ajudar. Seja no que for. Ajudem, minha gente. Ajudem, orem, apresentem. Porque não é todo mundo que está na batalha, no campo de batalha de frente da guerra, não. Então, quem está atrás, quem quer ficar atrás, pode até ficar atrás, mas fica segurando quem está na frente. Então, eu quero deixar aqui, Geison, as suas considerações finais. Né? Diante já, eu quero dizer para vocês, amados, o nosso próximo podcast será na quinta-feira. Não vou fazer nem na sexta, nem no sábado. Vai ser na quinta-feira, dia 27/2. E será com a pastora Naira Pedrini, que ela vai trazer... Ela é uma mulher muito inteligente, uma pastora muito sábia, que ela tem estudado o livro de Apocalipse durante muitos anos, e ela vai trazer um tempo profético, o tempo profético da igreja, né, hoje em dia. Em que tempo profético nós estamos? Então, não perde também esse podcast, tá entendendo? Vai ser na quinta-feira, dia 27/2, tá certo? Será a 1h da tarde, no horário do Brasil, mas eu vou deixar tudo aqui. Então, se vocês aí acharam que tem algum valor ou vai servir para alguém, então manda para alguém, gente. Vamos, a gente está junto aqui na guerra, é a mesma luta, é o mesmo Deus, é o mesmo céu, sabe? Vamos parar com esse negócio de estar jogando areia no projeto do outro. A gente tem que impulsionar e fazer o outro assim, bora, vamos comigo, tu não vai não, então vamos junto. Sabe? Então, suportar uns aos outros, né? Isso é o suporte, né? É dar o suporte. E eu digo a você, vamos. Eu admiro, tá certo? Você, sua família, tem o meu respeito, tem o meu apoio, entendeu? Não vai ser esse o único podcast que a gente vai fazer, não, porque tem mais coisas para falar, tá certo? Glória a Deus. A gente vai fazer mais podcast com vocês, sim, entendeu? E se tiver jovem aí com vocês que queiram participar também do podcast, vocês podem participar, sim, e trazer a história de vida de vocês, sim. Entendeu? Então, entre em contato comigo, entre em contato com o Geison e a gente vê aqui uma data para vocês falarem, para a gente trazer e mostrar que Cristo está com vocês e que vocês estão em Cristo e vocês falarem o que Cristo fez na vida de vocês. Tá certo? Maravilha. Então, Geison, fala aí, deixa aí. Vou deixar tudo escritinho, gente. As redes sociais, vai ficar tudo escrito depois. Vou deixar tudo aí no Instagram, tá certo? Então, vai ficar o Instagram do Geison, vai ficar o meu Instagram, enfim. E quem quiser, depois, que eu ainda estou organizando, meu YouTube, tudinho, depois, vai ser todos os podcasts, vão ficar lá, tudo lá no YouTube. Mas, Geison, deixa aí você com as considerações finais aí. Amém, pastora. Eu só tenho a agradecer a Deus espero poder ter contribuído, né? Na verdade, na vida de alguém. Eu quero que isso alcance mesmo outras pessoas, lideranças, para a gente realmente unir forças. O intuito desse trabalho é isso, é trazer, né, incentivo, motivação para as pessoas que às vezes estejam aí meio cabisbaixo, desesperado, pensando que não
né? Não tem mais jeito, mas vou ser usado para quê? Porque eu acredito que esse podcast é justamente para trazer essa luz, né? Para acender essa chama nos corações que existe ainda, tem função para você, tem função, você pode fazer, mas busque a orientação de Deus, como já foi falado aqui, busque, pergunte ao Senhor o que Ele quer de você, onde você pode ainda contribuir, de alguma forma, de alguma maneira. Não se preocupe com o número, o rio de pessoas, o mar que você pode alcançar. Não. Se for um lago, se for um pouco de pessoas ali, já vai ser bênção. Você já vai poder estar contribuindo. Não se preocupe com isso. A grandeza, o nível maior, Deus pode fazer, Deus pode levar além daquilo que eu ou você pode estar imaginando ou pensando. E que você possa buscar esse direcionamento e crescer na graça, no conhecimento, no amor de Deus. O amor é a única coisa que vai prevalecer, pastor. É a única coisa. E a gente precisa amar uns aos outros, como Cristo amou a igreja. Isso é importante, o amor. E quando a gente ama, a gente faz com amor. Quando a gente ama ao nosso Deus, aquele que nos enviou, que nos capacitou para a boa obra, se a gente fizer com amor, nós colheremos frutos. E ainda que eu não colha todos os frutos, eu tenho essa, já entendi isso. Ainda que eu não colha todos os frutos, eu sei que a semente está lá e ela vai germinar, ela vai crescer ao seu tempo e ela vai produzir 30, 60, 90, até 100. Entendeu? Eu estou nessa palavra, eu acredito dessa forma. Se não for eu que vou colher, meus filhos vão. Os meus netos vão. Meu vão. esposo que existem sementes que elas germinam automaticamente. É como tem na Bíblia, né? Se cair em bom solo, né? Tem sementes que morrem. Tem sementes que eu e meu esposo, a gente não vai estar nem aqui mais para ver. Exatamente. Mas existem sementes que foram plantadas, vai tudo ficar aqui eterno, para a eternidade, gente. Então a gente está fazendo o nosso trabalho. Então, assim, eu tenho uma coisa para dizer para vocês, jovens: leiam a Bíblia. Em nome de Jesus. Isso é crucial para você continuar tendo um relacionamento com Cristo. Porque realmente o povo de Cristo hoje em dia está perecendo por falta de conhecimento. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Nem que seja um versículo. Nem que seja um momento. Tanto tempo, tantas horas no telefone. Pega 5 minutos, 10 minutos. Leiam a Bíblia. Leia, medite, porque ore. Você não vai ser enganado. Que tem muita gente Peça discernimento. É isso. hoje em dia. Infelizmente, o engano está dentro da igreja. Às vezes eu sento na igreja, eu ligo logo minha antena parabólica, entendeu? E tem muita coisa que é falada aqui, infelizmente. Que essa palavra seja lâmpada para os nossos pés, né? Meu Deus. E luz para o nosso caminho. Exatamente. Mas por quê? Porque quando a gente bota o pé no chão, Jesus não é o pai das luzes? Quando a gente bota o pé no chão, acende a luz, é Jesus mostrando, ele está ampliando a luz para você ver o próximo passo que você vai dar. Entendeu? É isso. Então, Amém. De todas as coisas que vocês puderem se apoiar, gente, não só jovens, nós cristãos, que a gente pode se apoiar em Cristo. Cristo, ele é literalmente o socorro bem presente na hora da angústia. Glória a Deus. Amém. Entendeu? E não tem nada que Jesus ele não possa resolver. Não existe. Não existe missão impossível para Jesus. Ele pode todas as coisas, amados. Amém. Entendeu? Então, verdade. Jason, a gente vai. Desde já, vou dizer aqui a vocês e vou deixar registrado. O Jason vai voltar, porque nós temos. Eu quero trazer com o Jason, porque Jason, ele é uma pessoa de coragem para falar. E eu gosto de coragem. Nós vamos trazer outros assuntos. Que benção. Quero estar disposto. Sim, vamos trazer, vamos falar, porque ontem Deus disse para mim: quanto mais calada você tiver, menos pessoas eu iria alcançar. E é isso.
ficou na minha mente. Vou Então, botar a boca no trombone. Exatamente. Então, assim, eu quero de antemão agradecer a todos. Gente, muito obrigado por terem visto, né? Eu espero que isso possa ajudar alguém. De todo o meu coração, eu te agradeço, Jason, de todo o meu coração pela sua Amém. disponibilidade, né, de você topar embarcar aqui nessa viagem aqui desse podcast. Tá certo? Amém. E eu agradeço pela confiança e pelo privilégio de poder participar com a senhora, de ter lhe conhecido, né? Recentemente, conhecido a senhora, o seu trabalho, dá para perceber e ver que é de caráter, é uma pessoa íntegra, sincera, temente a Deus e que faz tudo para o reino. Glória a Deus, em prol do reino. Deus continue abençoando sua vida, sua família, e eu espero um dia poder encontrá-la para de perto também a Se gente não for poder aqui, se vai unir ser para aí, fazer. né? Sim. Né? Então, assim, eu quero aqui também registrar, deixar aqui um abraço, né, para o Gustavo, né, querido, que, né, nós conhecemos. Gustavo, muito obrigado por Amém. tudo, obrigado por ter me apresentado o Jason. Bênção, bênção, bênção. Gustavo é bênção na minha vida. E, assim, é isso. Eu só quero deixar aqui gratidão, gente. Muito obrigado por poder, né, ter participado. E, mais uma vez, compartilha, gente. Compartilha, porque eu acho que vai ajudar a vida de muitas pessoas. Tá certo? Jesus. Então, é Obrigado. isso. Eu quero que você faça uma oração, Geice, para a gente encerrar. Uma oração assim, para a gente fechar com uma oração, tá certo? Amém. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade, o privilégio de estarmos aqui hoje, falando, ó Pai, testemunhando do teu amor, testemunhando das bênçãos, da sabedoria que nos desse, das estratégias que nos desse para trabalhar com a juventude, ó Pai, como líderes e como liderados. Pai, continua abençoando e prosperando a vida de cada líder, dando a eles sabedoria, discernimento, fortalecimento, ó Pai, dando a eles sensibilidade, humildade, amor, fé, esperança para continuar trabalhando, fazendo tudo conforme o Senhor tem direcionado a cada um deles. Que tenhamos coragem, ó Pai, que tenhamos ousadia, que sejamos revestidos, buscamos em Ti o fortalecimento, ser revestido de Ti e transbordando do Senhor para alcançar outras vidas, para que também nossos liderados sejam alcançados, sarados, restaurados, transformados pelo poder da Tua palavra que habita em cada um, conforme a Tua palavra já nos disse nesta tarde. Pai, continua abençoando a vida da Tua serva, encorajando ela, Senhor, a permanecer nesse propósito, indo, ó Pai, até o fim, fazendo tudo conforme o Senhor direcionar ela, e que vidas sejam alcançadas, transformadas e libertas, ó Pai, em nome de Jesus, que sejam alcançadas através desse podcast. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te louvo e te agradeço. Amém, Senhor. Obrigado. Eita, eu tô aqui chorando, porque é assim, sabe? Quando eu falo assim, Jesus, assim, essas coisas, eu tô meio chorona, tá? Vou conhecendo um pouco do tempo, mas eu sou muito grata a Jesus por tudo. Entendeu? Amém. Então, só quem vive desse amor, que tem essa gratidão no coração, né, entende o que eu estou falando aqui. Mas eu quero deixar aqui, gente, um convite para vocês. Venham estar conosco. Já disse e vou repetir. Quem tiver interessado em participar do podcast, entre em contato comigo, a gente se fala, sabe? E a gente vê a possibilidade de você estar aqui trazendo algo da parte do Senhor, né? E é aquele podcast, é um online podcast, e é aquele podcast que você não precisa pagar a viagem de avião, você não precisa pagar transporte para poder você ser entrevistado. É no conforto da sua casa, eu estou na minha casa, entendeu? E assim, Jesus ele não vai deixar de fazer a obra, tá bom? Amém. Continuem todos sendo muito bem-vindos, muito obrigado por tudo, e que Deus abençoe todos vocês. Amém? Amém, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor. Na paz. A gente vai se falando.